Realmente o que eu faço, onde eu estou colocando minha energia, eu não sinto realização, eu não me vejo trabalhando aqui, e tem outras coisas que eu gostaria de fazer, às vezes eu nem sei o que é, mas eu queria fazer uma outra coisa que tivesse mais sentido. Férias não sustenta mais, fim de semana passa rápido, a gente não descansa, isso também não está certo e pode causar consequências piores ao longo da vida. A gente achar que, eu estou no CLT, tenho meu salário garantido, é também uma falsa sensação de segurança. Transição de carreira em meio ao estresse. Fuga ou direção. Érica, a gente vai falar agora sobre as pessoas que estão desesperadas para mudar de emprego. Seja muito bem-vindo ao nosso novo episódio do podcast. Quero que você se apresente e conte para as pessoas como você pode ajudá-las. Vamos lá, muito obrigado, que bom estar aqui, estou muito feliz. E esse é um assunto que eu sou apaixonado por trabalhar. Trabalho há mais de uma década nesse assunto, ajudando as pessoas nesse sentido, na transição. Às vezes a gente está perdido, não sabe para onde ir, não vê luz no fim do túnel, parece que a nossa vida está patinando e a gente não tem nem ideia do que pode fazer. Eu já tentou de tudo, já pesquisei de tudo e não achei nada. Exatamente. Então é um aspecto para a gente trabalhar. É a minha especialidade, a gente trabalhar para ajudar você na sua carreira, no seu desenvolvimento, você ter clareza com método, com estrutura, com resultado, para alcançar exatamente aquilo que você quer, desenvolver aquilo exatamente que você quer para sua vida. Muito bom. Eu queria contar para você uma situação que eu tenho visto cada vez mais profissionais, líderes, homens e mulheres que estão na carreira, que estudaram, que gostam do que fazem, mas que voltam de férias cansados. E já não tem férias, não tem final de semana, não tem nada que faça com que eles voltem a ter aquela vontade, né? Aquele desejo de performar, aquele desejo de trazer o resultado mesmo. Eles estão exaustos e não sabem como se desenvolver, o que está acontecendo. Isso é cada vez mais comum nos atendimentos, isso é uma situação que eu estou vendo de maneira isolada. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa situação que está acontecendo. Sim, é cada vez mais comum, cada vez mais pessoas assim, e aí a gente tem que tomar cuidado para não começar a achar que isso é normal, natural, porque acontece muito, então é normal. Não é, esse é um alerta, é um sinal importante de que alguma mudança precisa ser feita, a gente precisa desenvolver um outro caminho, precisa desenvolver novas alternativas, porque a gente não precisa estar feliz, pulando e radiante todo dia, o tempo todo, né? Também isso não existe. A gente tem nosso trabalho, tem o desenvolvimento, tem altos e baixos, isso é natural. Mas o que não pode é a gente estar mal o tempo todo também. O tempo todo sofrendo, o tempo todo difícil, o tempo todo na luta. Parece que a gente vai para a guerra, né? Eu tinha um cliente que ele falava assim, Eric, parece que eu vou para a guerra. Eu sinto de manhã assim, estou escovando dente, fazendo a barba, parece que eu preciso passar aquelas duas coisinhas assim de soldado e vamos, porque é um dia inteiro de luta com o chefe, com o time, com o fornecedor, com o cliente, luta, 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 volta, pega trânsito. Então, também tá o tempo todo ruim, o tempo todo difícil. Férias não sustenta mais, fim de semana passa rápido e a gente não descansa. Isso também não está certo e pode causar, inclusive, consequências piores ao longo da vida, a gente vivendo nesse estresse, vivendo nessa dificuldade o tempo todo. Você acha que é uma situação grave a vontade de fazer uma transição de carreira no momento onde a empresa está passando por uma crise, ou ele está passando por uma crise como líder, ou no momento de frustração por resultados? Isso é perigoso numa situação como essa, pensar em fazer uma transição de carreira? A transição de carreira, a gente precisa sempre pensar onde a gente quer colocar nossa energia e focar, com certeza, no nosso bem-estar, focar no que é importante para a gente e focar naquilo que vai me levar adiante onde eu quero construir o que eu quero fazer. Então, a gente tem, claro, tem sempre muitos períodos. Tem períodos cíclicos, tem momentos que às vezes a nossa empresa pode não estar bem, e é muito uma questão de escolha pessoal, né? Se eu quero mudar minha carreira, eu quero desempenhar, eu quero fazer, não vai ter um momento ideal, perfeito, certinho para fazer isso acontecer. Muitas vezes a gente acaba protelando e a gente acaba deixando para depois, e a gente acaba, não, no ano que vem eu vou voltar a olhar para isso. Não, agora eu preciso dar foco total aqui. Eu tenho um cliente que está trabalhando em diversos aspectos nesse processo da transição de carreira dele, e ele fala, não, já fiz isso muitas vezes, Eric. Eu começo a fazer, aí eu preciso dar mais foco, aí meu time precisa de mim, aí eu preciso caminhar, quando vê, passou um ano. Aí eu, não, de novo, não tô bem. Quando vê, passou. Ele falou, cara, já passou quase uma década, nunca chega, e nunca vai chegar mesmo. Nunca vai ter aquele momento ideal que a gente fala, é agora. Tem que ser, deu tudo certo, planetas se alinharam, o tempo, e agora vai tudo acontecer de uma maneira suave e tranquila. Não, não significa que precisa ser turbulenta. Mas o que a gente não pode é deixar isso avançar.
porque a gente vai abrindo mão do que a gente quer, a gente abre mão do nosso propósito, da nossa realização, das coisas que a gente quer construir, da nossa saúde mental, bem-estar. Eu tenho muitos clientes que falam, eu tô perdendo minha sanidade. E não é uma figura de linguagem, não é uma expressão. Eles literalmente estão adoecendo mentalmente, emocionalmente, porque negligenciam olhar para esse momento, ficam esperando o momento exato ou não sabem como fazer. Aí precisa Sim. buscar ajuda. Eu passei por mais de 20 anos trabalhando em agência de publicidade, esperando esse momento ideal, que ele acontecesse, que houvesse alinhamento, que eu tivesse coragem, que eu tivesse certeza que era a situação exata, né, o dia, a hora, e esse momento ele nunca chegou. Não. A Eu gente esperar uma hora tranquilo, na hora que as coisas acalmarem, eu vou fazer. Esquece. não tem, né? A Não tem. gente é uma coisa que não acontece. Eh, Você consegue ajudar as pessoas nos atendimentos individuais quando a transição de carreira está relacionada a um propósito ou a uma fuga? Com certeza, essa é a minha área de especialidade. É. É o que eu sou apaixonado por fazer. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu vim do mundo corporativo, trabalhei muitos anos lá, tinha muito sucesso. E quando eu fiz a minha transição, foi justamente por causa disso. Para entender o que eu queria fazer, o que eu queria caminhar, do que eu estava fugindo, do que eu precisava construir. Então, num processo de transição de carreira, tem algumas etapas que a gente constrói. A primeira delas, a gente precisa entender o que a gente quer. E é um processo de aprofundamento, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento profundo. A gente entender o que a gente realmente quer, depois a gente casar com isso do que tem de opções. Será que eu quero empreender? No que eu vou construir, gerar valor para as pessoas como um negócio? Ou vou mudar de área, de carreira? Então a gente trabalha nesse autoconhecimento profundo, é a primeira etapa. Porque é uma das questões que a gente vai primeiro resolver num trabalho. Você quer pedir demissão do seu chefe, da tua empresa ou da tua carreira? Porque às vezes eu até gosto do que eu faço, mas o meu gestor está tornando a minha vida muito difícil. Às vezes eu só preciso trocar de empresa, a cultura onde eu estou, o tipo de negócio. Queria ir para uma outra área, um outro tipo de negócio diferente, mas da mesma área. Às vezes eu preciso trocar de carreira mesmo. Mudar, vamos desenvolver, caminhar e construir. Isso dá para fazer? Com certeza dá. É um passo a passo construção. Então a gente vai trabalhar no primeiro passo a fundo, o que é importante, para onde você quer ir, para ter clareza. Depois que a gente tem clareza, a gente valida se é isso mesmo que você quer, porque já erramos uma vez, eu já estou num caminho que eu não quero, a gente precisa validar. Então, vamos conhecer, entender o que você quer, ter clareza e validar se esse é o caminho. Não, validado é esse caminho. Não, não é. Então, vamos construir para achar o que seja. Validado isso, a gente vai construir uma estratégia, um plano de ação para colocar em prática. Um planejamento, porque envolve várias coisas, envolve segurança, envolve a parte financeira. Muitas pessoas têm família, já têm filhos, tudo está envolvido. Então, a gente precisa construir um plano com segurança. Depois desse plano desenvolvido, passo a passo, o que você precisa se desenvolver para essa próxima etapa? E a gente trabalha para desenvolver você nisso também, até você alcançar o seu resultado. Então é uma sequência, é um projeto, é uma etapa com segurança que vai trazer resultado, que vai levar para você onde você quer seguir, quer alcançar. Muito legal. O líder, aquele que já alcançou, né, ou o empreendedor já alcançou, tem vários objetivos. eh, Você acredita que esse perfil, né, daquele que, puxa, eu já ganho uma grana que está dando para pagar as contas, eu consigo viajar, eu consigo passear no final de semana, eh, mas ele está sempre insatisfeito. Ele está sempre vendo a parte ruim da história. Essa insatisfação, você acha que tem por trás uma autossabotagem? Tem por trás ali alguma coisa, falta de conhecimento do perfil comportamental, da inteligência emocional? Com certeza. Pode ter autossabotagem por trás, sem dúvida, da insatisfação, tá sempre ruim, de eu não me reconhecer, eu não valorizar o que eu tenho. Pode ser sim autossabotagem. E tem muitas pessoas que a gente trabalha, desenvolve e ajuda nesses processos, sim. Mas também tem. Mesmo assim, não é autossabotagem. Realmente o que eu faço, onde eu estou colocando minha energia, eu não sinto realização, eu não me vejo trabalhando aqui. E tem outras coisas que eu gostaria de fazer, às vezes eu nem sei o que é, mas eu queria fazer uma outra coisa que tivesse mais sentido, que tivesse mais propósito, mais flexibilidade, mais tempo, mais estrutura. São coisas que eu trabalho muito com os meus clientes, né? Porque às vezes só está no lugar errado mesmo. E a gente colocar, você aprender sobre o seu perfil, aprender a trabalhar questões da sua inteligência emocional, parar de se sabotar para você se permitir em direção ao que você quer e não ficar refém de um emprego que traz uma estabilidade, né? Então, a gente trabalhar esses aspectos são muito importantes. A gente acha que ter um emprego ou um trabalhar e tal, eu estou seguro, aqui tem estável, meu salário cai todo mês. Mas é uma falsa sensação de segurança, porque o emprego, a gente está ocupando uma cadeira, é a empresa que determina todo aquele aspecto. Então, também a gente achar que,
eu estou no CLT, tenho meu salário garantido, é também uma falsa sensação de segurança. Claro. Existe uma fórmula ou um jeito que a gente possa controlar a nossa gestão emocional? Existe, essa disciplina no desenvolvimento humano para que a gente corte um ciclo de frustração ou uma situação aonde ela, acaba se repetindo, mesmo em áreas diferentes, o comportamento se repete. Existe alguma forma da gente identificar e entender que isso precisa ser trabalhado? Sem dúvida nenhuma. É uma excelente pergunta e o que você perguntou, a palavra é excelente. Não tem fórmula, tem forma. Porque cada um é de um jeito. Então a gente constrói estratégias para a gente aprender a lidar com aquilo que está atrapalhando a gente. Então, eu tenho frustração, ela se repete em vários ciclos ao longo da minha vida, da minha carreira, ou em várias áreas diferentes da minha vida. Então tem coisas acontecendo que eu preciso aprender a lidar melhor, a gerenciar melhor a forma como eu lido, a forma como eu respondo, a forma como eu trabalho minhas emoções, porque senão a gente deixa a nossa mente no controle, é muito perigoso, porque a gente tem padrões, elementos, hábitos sabotadores de lidar com as situações que nos fazem mal. E se a gente deixa a nossa mente sozinha tomando conta de tudo, fazendo tudo, é muito provável que a gente se sabota muito, sente frustração, sente ansioso, sente dificuldade, não vê valor no que a gente tem, e a vida fica muito sem cor. Eu tenho um cliente que a gente estava trabalhando, ele falou: nossa, Eric, parece que depois que eu trabalhei autossabotagem, começou a dar cor para muitas das coisas que eu faço, muitas das conquistas que eu tenho. Antes parecia que era tudo meio sem cor, meio sem emoção, meio sem no martírio, na dificuldade. A gente trabalhar esses padrões que fazem a gente se sentir mal, tem forma e estratégia para isso, é libertador. Tem muitos clientes que falam, desculpa de interromper, que existe um trabalho, um momento antes da autossabotagem e depois de trabalhar a autossabotagem na vida, do quanto que é libertador. É muito legal mesmo. Quando eu estava preparando esse conteúdo, eu dei tem um software que eu uso que é para entender o que a maior parte das pessoas estão no Google perguntando sobre aquele assunto. E aí, um dos termos que eu fiquei impressionada de identificar, e eu até trouxe aqui para você comentar, é que muitas pessoas perguntam no Google como sair do limbo, como sair de um ciclo onde eu não sei o que eu faço, como eu posso recomeçar a minha vida. Essa sensação de tudo que está fazendo não dá certo, ou tudo que faz não chega no resultado esperado, como que esse processo do desenvolvimento humano pode ajudar? É maravilhoso. Muitas vezes a gente está no limbo e foram dificuldades que a gente tem com lidar, com fazer, ou com desenvolver e se responsabilizar, que foram colocando a gente lá. Eu sei que tem muitas pessoas que passaram por dificuldades, foram prejudicadas, passaram a perna, é verdade, tem tudo isso, isso acontece. Mas no fim do dia, e tem uma frase que eu gosto muito, não é o que a vida faz comigo, é o que eu faço com o que a vida fez comigo, né? E a gente trabalhar num aspecto não é fácil, jamais desmerecendo a dor, a dificuldade do que ninguém passou, mas no fim do dia a gente precisa trabalhar para entender quais são os padrões que me levaram para essa situação, e a gente tem como mapear, entender e desenvolver quais são os padrões de comportamento, de agir, de pensar, de fazer, de estruturar as coisas que eu tenho que me prejudicam, já me prejudicaram, estão prejudicando hoje, podem me atrapalhar no futuro. Então entender quais são esses padrões, entender como que eu aprendo a lidar com eles, como que eu desenvolvo uma habilidade, tem como fazer isso? Tem? Como que eu desenvolvo uma habilidade de lidar diferente com as situações? Como que entender por que eu faço o que eu faço, por que eu me atrapalho dessa forma? Tem pessoas que são muito duras consigo mesmas, tem pessoas que têm uma necessidade muito grande de controlar tudo, ou eu controlo, eu estou sendo controlado e não consigo lidar com isso. Tem pessoas que têm muita dificuldade em lidar com situações difíceis, tem pessoas que têm uma baita dificuldade de dizer não e acabam se atropelando, se machucando, muito críticas consigo mesmas. Cada um tem um padrão. E a gente precisa entender quais são esses comportamentos que me levam para essas situações, me levam para o limbo o tempo todo, que é muito comum. Tem um padrão, a pessoa fala, tô no limbo. E parece que sempre acontece comigo, é sempre dessa forma, eu sempre sou azarado. Vamos trabalhar para que você aprenda mudar, aprender a lidar diferente para que nas próximas situações a gente possa escolher diferente, agir diferente, tomar decisões melhores, para que a gente possa sair do limbo. E a gente não está aqui só para sair do limbo, a gente está para conquistar, para avançar, para crescer. Tem dor, às vezes tem,
tem crescimento e esforço? Tem, mas a gente está aqui para muito mais do que isso. E se a gente fica protelando isso, vai acontecer o quê? Daqui 1, 2, 3 meses, 4 meses, um ano, sair do limbo. Se eu continuo com os mesmos padrões, daqui a pouco eu estou no limbo de De novo. novo. Queria falar um pouquinho sobre perfil, porque até estudando um pouco sobre esse assunto, eu percebi que, de novo, nessas pesquisas, muitas pessoas que passam por um desafio, não importa o tamanho, como você disse, a gente tem que respeitar a dor do outro, mas ele consegue, através daquele desafio, daquele problema, por maior que seja, conseguir identificar forças para sair daquela situação, e aquilo vira um motivo para que ele, né, se alavanque, para que ele saia. E tem pessoas que não conseguem se desvencilhar daquilo, né, vira até o bichinho de pelúcia, né, a fraldinha da chupeta, né, tá respeitando, claro, cada um, mas o que que acontece? É um padrão por perfil? É um comportamento comum ter diferenças em relação a desafios da vida? Cada pessoa encara e desenvolve os desafios de uma maneira. O que eu gosto muito de trabalhar de perfil, entender os perfis de comportamento, é que através deles a gente consegue ter muito claro quais são nossas forças, quais são os recursos que eu tenho. Cada um tem um conjunto de recursos. É como se fosse uma caixa de ferramenta. Então eu preciso arrumar algumas coisas em casa. Preciso arrumar a luz, preciso arrumar a pia, preciso arrumar a tomada ali. Então a gente tem ferramentas, preciso pintar essa parede. A gente tem ferramentas que ajudam a gente a lidar com essas situações, com esses desafios. O que normalmente acontece? Quando a gente está no limbo, quando a gente está com dificuldade ou caindo nesses padrões, é muito provável que eu não estou usando aquilo que eu tenho de recurso a meu favor. Então eu gosto muito de trabalhar com essas ferramentas para ter claro, porque às vezes eu nem acredito que eu tenho, eu me critico tanto, me acho tão ruim que eu não consigo nem ver nada de bom em mim, Claro. eu nem consigo reconhecer uma força que eu tenho. Às vezes a gente cai naquele falso sentido de humildade que a gente dá distorcido de não sou tão bom, não tenho. Uma coisa é eu ser arrogante e querer me sobrepor aos outros, outra coisa é eu reconhecer minha potência, meu valor com as ferramentas que eu tenho. Então, muitas das dificuldades que a gente passa, um exercício maravilhoso é olhar o que eu tenho de recurso e ferramenta e como que eu uso esses recursos, essas ferramentas para me ajudar a sair dessa dificuldade que eu tô. Porque muitas vezes a gente acha que não tem, que só o outro é conseguir resolver, que falta algo em mim. Não, qual é o meu caminho? Como que eu lido com os recursos que eu tenho com essa dificuldade? E a gente acha caminho, a gente consegue caminhar, consegue se desenvolver e construir coisas diferentes. Então não tem aquela coisa da síndrome de Gabriela, né? Ele consegue sair, eu não consigo. Ele tem facilidade, eu não tenho essa ferramenta. Existem caminhos para construir e para sair de uma situação como essa. Sem dúvida. Principalmente porque eu acredito muito que Deus, isso é muito falado, e Jesus trazia pra gente, que a gente nunca vai ter um fardo maior do que a gente pode carregar. Se eu estou passando por uma dificuldade hoje, aquilo tem um propósito. Eu acredito até a última célula do meu corpo nisso. O que a gente está passando tem um propósito de acontecer, tem um propósito por trás daquilo. Por mais dolorido e amargo que possa parecer hoje, tem um propósito maior que eu estou passando por aquilo. E se eu estou passando por aquilo, não é um fardo maior do que eu posso carregar, como que eu vou arregaçar as mangas e trabalhar ativamente? Às vezes a gente reza e pede para que aquela situação passe. A gente devia rezar e pedir de o que eu preciso aprender com isso para eu poder usar meus recursos e avançar, porque senão a vida vai trazer de novo e de novo aquela situação, de novo e de novo, até que a gente aprenda. Então, quanto mais a gente se conhecer, mais a gente aprender a lidar com a gente mesmo, às vezes é difícil a gente aprender a lidar com a gente mesmo. Eu aprender a lidar comigo mesmo é uma das coisas, uns recursos, uns desenvolvimentos, o maior presente que a gente podia se dar, a gente aprender a lidar com a gente mesmo. Porque a gente vai passar por essas situações, ainda vão ter situações mais doloridas, vão, mais difíceis, vão, mas a gente vai passar muito melhor por elas. E o autoconhecimento é a chave para isso, para eu usar o que eu tenho de bom e eu entender qual é o meu perfil de comportamento, qual a força que eu tenho, qual é o meu recurso e utilizar isso a meu favor. Muito bom. O processo de transição, quando a gente tem essa clareza de que, por mais desafiador que seja passar por uma entrevista de emprego, ou por mais desafiador que seja construir um negócio novo, sair do CLT e vir para o empreendedorismo, como você identifica o comportamento desse profissional que busca você? Ele costuma contar para... E aí é a história mesmo. Costuma contar para a esposa, ele costuma começar a ter um comportamento diferente na empresa, meio que um comportamento sabotador para que ele possa ser mandado embora. O que acontece
Como que você orienta uma pessoa que decidiu, vai entrar numa mentoria com você, é, tá, né, fechado, que quer empreender, quer vender coco na praia, né? Então ele já chega na empresa no dia seguinte, tipo, se me mandar embora não tem problema, agora já comprei uma carreta de coco. Como que é o comportamento da pessoa? Me conta um pouquinho o que acontece assim nos primeiros encontros, nos primeiros contatos. Tem os dois tipos. Tem esse que está decidido, que não aguenta mais, já quer sair comprando coco. E tem aqueles que também ainda não sabem se querem. Eles estão querer, mas será que é o melhor caminho? Será que eu deveria fazer isso? Será que eu posso fazer isso? Será que eu conseguiria fazer isso? Então, são dois. É parecido, mas são dois diferentes. Tem um que já vem, que é esse que já vem definido. Então, tá bom, eu quero sair e já sei o que eu quero fazer. Ótimo, a gente começa a construir um plano. Primeiro de tudo, a gente valida se é isso mesmo, né? A gente não vai gastar energia, construir um plano, um projeto que vai levar alguns anos da vida, energia, tempo, dinheiro, sendo que é algo que ele não quer. Então, mesmo que esteja decidido, mesmo assim, eu ajudo. Vamos validar. Mais rápido, mas vamos validar se é isso mesmo. E aí a gente começa a construir uma estratégia para ele alcançar o que quer. Então, tá bom, qual vai ser o plano? Tem que manter a segurança ainda financeira. Não dá para desligar uma chave e começar outra? Não tem uma reserva ainda? Então, vamos construir um plano para que isso possa acontecer de forma gradativa. Então, a gente vai construir primeiro um embrião para ele começar a rodar, caminhar, desenvolver, começar a dar resultado para, com o tempo, tomar-se uma outra decisão. Então, tem uma decisão, quero começar a fazer algo diferente. Então, vamos começar a construir esse algo diferente, planejar, estruturar, ter clareza, para lá na frente tomar a decisão. Agora é hora de inverter. Então, eu vou sair de onde eu estou e vou começar a colocar toda a energia aqui, porque isso já está rodando. E tem aqueles que chegam também que ainda estão inseguros, estão incertos. Então, a gente vai trabalhar para entender o que você realmente quer, o que realmente está custando, se esse realmente é um caminho para você, ou é só uma boia para você não se afogar. Então, vamos construir algo que vale a pena, vamos entender, para depois começar todo esse processo de estruturação. Eles costumam contar para as pessoas, e aí, e por que eu estou comentando isso? Porque tem muita gente que conta que vai fazer uma coisa e já se sente feito, né? Então, ele conta que vai gravar um vídeo e fala, ufa, já até contei, agora já dei meu primeiro passo, né? Como que é no processo de transição? Isso gera uma fuga? Isso gera uma sensação de estar mais próximo do processo de transição? Como que funciona? Esse é um dos maiores pontos de autossabotagem que a gente pode cometer. Porque se eu quero sair do meu trabalho, vou começar a empreender, eu começo a contar para todo mundo, falar para todo mundo, o meu cérebro já começa a ter os ganhos daquilo, já começa a vivenciar, as pessoas falam, que legal, parabéns por isso, vai dar muito certo, nossa, eu já começo a colher aqueles ganhos. E o que vai acontecendo? Eu começo a perder força, energia, motivo para a ação, motivação para fazer a transição. E eu começo a viver só do que eu falo. Eu fico falando, nunca acontece, um dia vai acontecer, um dia vai caminhar. O que eu trabalho com os clientes? Fecha a boca, vamos embora, vamos trabalhar para você construir, você viver realmente, não só na sua cabeça, né? Porque se a gente fica só contando para todo mundo o tempo todo, tem as pessoas que secam, tem as pessoas que desestimulam, tem o nosso cérebro que já começa a sentir o prazer daquilo, e isso até desestimula a gente de avançar. Então fecha a boca, vamos trabalhar, vamos organizar, vamos construir, depois você conta, você só fala do que você já fez, não do que você vai fazer. Esse é um Então, a ponto bem. máxima, não conta nada para ninguém. Fecha a boca, constrói, só vai contar para aquelas pessoas que vão te ajudar, claro, para o seu ambiente familiar, porque precisa ser uma decisão em conjunto, mas não essa coisa de a gente ficar falando o tempo todo para todo mundo. Vou lançar um livro, vou escrever sobre tal coisa, vou lançar um projeto, vou começar minha empresa de coco, vou começar o que quer que seja, a gente fica só falando. Quando vê, passou 5 anos eu não fiz nada, só falei. Tem alguma pergunta que eu não fiz para você que pode fazer diferença para uma pessoa que hoje pensa em fazer uma transição de carreira? Essa é uma pergunta de coaching excelente, né? Tem algo que eu deveria saber que não foi perguntado. E excelente pergunta. Quando a gente está pensando numa transição de carreira, a gente não precisa esperar estar no limbo para começar. A gente não precisa esperar estar insuportável, estar a batalha, uma guerra aí todo dia, sofrer, estar acabado, pressão alta, estresse, para começar a buscar, para se permitir ir atrás disso. Quando eu estava no mundo corporativo, eu tinha menos de 30 anos, e eu já ia ao médico, e o médico falava assim, você já tem traços de pressão alta, eu tinha pressão alta já. Falou, você tem que resolver suas coisas aí, isso não é na minha área de medicina, mas se você continuar assim, quando você tiver 30 anos, você vai ter que tomar remédio para pressão para o resto da vida.
E a gente não precisa esperar chegar num ponto. Tem pessoas que têm burnout, tem pessoas que têm uma frustração muito grande, entram em processos depressivos, se sentem mal, porque está desalinhado, está fazendo algo que não acredita, está rompendo com seus valores. Às vezes eu estou num trabalho com um gestor, ou com um time, ou com uma empresa que faz romper os meus valores, aquilo que é mais importante para mim. A gente não precisa esperar chegar lá no final, onde não tem mais jeito para começar a mudar. A gente não precisa esperar estar tudo pronto, ter o momento exato, o momento ideal para começar a caminhar as coisas. Quando a gente começa a sentir insatisfação, e eu gosto muito da lei 80-20, a gente tem que estar 80% do tempo satisfeito, realizado com o que a gente faz, sabe? Eu acredito no que eu faço, isso me estimula a caminhar, me desenvolver, e vai ter os 20% que a gente não gosta, que tem a parte que é chata, que tem que fazer o que tem que fazer, a gente é adulto e entende que tem coisas que eu não gosto, eu vou ter que realizar e fazer. Se a gente está mais ou menos nessa proporção, eu estou no meu caminho, estou me desenvolvendo. O duro é quando isso está invertido. Eu passo a maior parte do tempo fazendo o que eu não acredito, convivendo com coisas, tarefas e pessoas que eu não vejo propósito, eu não quero continuar avançando, e trabalhando nesse modo vida zumbi, só porque trabalho, porque tem que pagar as contas. Isso é muito pouco para a gente, isso é se limitar. Eu tenho um grupo de mentoria, a gente estava fazendo um estudo hoje do livro, Os Segredos da Mente Milionária. E aí tinha um exemplo, a gente fala muito sobre isso, que o milionário no sentido de prosperidade, de crescimento, de riqueza em todas as áreas, se desenvolver, trabalha muito a mentalidade. Eu gosto desse livro. E tava um dos tópicos ali estava falando que um carvalho, aquela árvore do carvalho, ele chega a 30 metros de altura, gigantesco. Só que se ele tivesse a mentalidade humana, ele teria 3 metros só. Do tanto que a gente se limita, né? Nossa, mas eu vou ter 30 e eu vou precisar tanto recurso para fazer, tanta coisa para caminhar. Então, ele se limitaria e seria uma árvore de 3 metros e não de 30. A gente faz isso com a gente. E às vezes a gente aceita menos do que a gente poderia conquistar. A gente se submete a coisas que a gente não deveria se submeter. A gente se coloca de refém das situações, não tem como mudar, eu tenho que aceitar, é assim. E a gente é contaminado pelo em volta, porque o em volta fala isso. O em volta fala, não reclama, não, tem que fazer, a gente devia ser grato, aceita, é assim mesmo, você está sonhando. Eu lembro um dia, claramente, quando eu decidi, não foi uma decisão ainda, quando eu descobri o que eu queria começar a fazer. Eu estava no mundo corporativo ainda, aqueles prédios lindos, maravilhosos, em São Paulo, Faria Lima, não sei o quê. Eu estava na garagem conversando com uma amiga minha, e ela estava com dificuldade na carreira, na vida dela, no desenvolvimento, e eu conversei, eu bati um papo com ela. Ela olhou para mim e falou, nossa, Eric, é sempre muito bom conversar com você, porque a gente descobre, acha um caminho e resolve. E ela foi pro carro dela. E eu fui pro meu carro, e eu tava entrando e falei, nossa, mas por que não dá para ganhar dinheiro com isso, né? Por que eu não posso ter, não é nem ganhar dinheiro, é ter uma carreira em cima disso, construir, eu tenho que ficar me submetendo a coisas que eu não quero, o que eu queria fazer não tem como. Eu tava me limitando até eu descobrir um caminho de como eu posso contribuir com o que eu quero. Então a gente não precisa esperar tudo isso, se sentir muito mal. A gente pode escolher sim algo que a gente quer construir. Não tem oba-oba, vai dar trabalho, trabalha no sentido de transpirar, de dedicar energia, tempo, colocar o nosso melhor, dar o nosso melhor no que a gente quer fazer para a gente construir. Então é sim possível, é sim, tem estratégia para construir. Se você não consegue sozinho, busca ajuda, porque tem ajuda especializada. É a minha maior especialidade, eu trabalho há mais de 10 anos ajudando as pessoas a construírem isso. Isso acelera o caminho, a gente não precisa ficar no tentativa e erro. E muito pior, que é o que eu não quero que aconteça com ninguém. Passa 10 anos, imagina 10 anos de hoje para frente, se olhar para trás e falar, cara, eu nem tentei, eu nem me dei chance de experimentar. Eu me sabotei tanto, me critiquei tanto que eu nem abri espaço para mim mesmo dar um voto de confiança pequenininho em mim e experimentar algo diferente. Estou aqui há 10 anos no mesmo lugar, porque se a gente não se movimentar, sim, é o que vai acontecer. O tempo é o bem mais precioso. Se você não lida bem com ele, ele lida bem com você. Você vai passar 10 anos realmente e vai olhar e vai falar, puxa, eu não construí nada, né? Aquela máxima, eu não plantei uma árvore, eu não escrevi um livro, eu não fiz bem para ninguém, que isso é o mais importante, né? A gente fazer bem para a gente e, estando bem, fazer bem para o outro. Então, o desenvolvimento humano pode muito ajudar mesmo. Sim. Muita gente vem até mim e fala assim, eu queria ter mais liberdade, flexibilidade para poder contribuir com um pouco mais, ajudar as pessoas, propósito, que eu não acredito no que eu faço. Muita gente assim, aí a sensação tô patinando, não vejo uma luz no fim do túnel, parece que todos os meus amigos de faculdade, as pessoas ao meu redor, todo mundo avançando e eu não estou, esses são sinais, né? E muita gente fala, eu queria mais liberdade, flexibilidade e poder contribuir com algo que eu acredito, que hoje eu não tenho nada disso. Eu tenho liberdade, tenho flexibilidade, o que eu faço eu não acredito. Então a gente começar a construir, começar a fazer algo que realmente vale a pena. A gente não pode ficar esperando. Você falou, o tempo é precioso, e
A gente fica esperando o tempo passe, quando a gente vê, às vezes não dá mais tempo. Muita gente fala, mas eu fiz assim até agora, sempre deu certo. A gente falou aqui em outras conversas, mas não é que deu certo, que é o melhor que você podia alcançar. Não é porque o Carvalho tem 3 metros de altura que deu certo, ele podia chegar a 30. O mesmo pode ser com você. Você chegou até aqui agora, ótimo. Você pode construir outras coisas, pode escolher coisas maiores, se desenvolver para isso. Talvez seja algo que você ainda não sabe, que você precisa aprender para conseguir construir. Isso é o que vale a pena a gente viver, colocar nossa energia. Se eu acordo todo dia no inverso, 80% eu detesto, e tem lá uns 20% que até faz ficar suportável, eu estou desperdiçando meu tempo, estou desperdiçando meus talentos, os talentos que Deus me deu, as estruturas, as forças que eu tenho. Então, um desperdício, porque a gente também pode, é permitido a gente construir nossa realização e ter sucesso com base nisso também. Não vai ser fácil? Não, vai requerer trabalho, desenvolvimento e crescimento. Muito bom. E se você quer deixar uma reflexão ou uma pergunta para que o Eric responda no próximo episódio, só escreve aqui embaixo que a gente traz na próxima gravação. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, Eric. Muito obrigada. Obrigado a todos pela presença e pelo tempo de vocês aqui. Obrigado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.